Olá pessoal, nós estamos mais uma vez reunidos para uma videoaula. Sejam bem-vindos então à videoaula aqui do nosso canal, que é a videoaula número 13 da matéria de legislação. Hoje nós vamos falar sobre os documentos de porte obrigatório. Também vamos falar sobre o registro e o licenciamento do veículo. Então, como eu sempre peço a vocês, lápis, caneta na mão, pegue uma folha de papel ou o seu próprio livro e façam os seus rascunhos, grifem o que vocês acharem necessário, façam as suas anotações e vamos iniciar esta videoaula. Nós vamos começar então falando dos documentos de porte obrigatório. Bom, para o condutor, existe o documento de porte obrigatório que é ou a ACC, se for um condutor, né, que possui ali a autorização para conduzir ciclomotores, ou a PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Em aulas anteriores, nós vimos a diferença entre uma ACC, uma PPD e uma CNH. Quem não lembra ou não sabe, de repente não estudou isso ainda, volta aí mais algumas aulas de legislação bem lá no início, assista para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, para o condutor, os documentos de porte obrigatório são ACC, PPD ou CNH. Mas o que quer dizer documento de porte obrigatório? Significa que você é obrigado a estar com aquele documento na hora que você vai conduzir um veículo. Pois, no ato da fiscalização, né, se você cair em uma blitz e você não está ali com seu documento de porte obrigatório para provar que realmente você é um condutor habilitado de acordo com a categoria do veículo que você está conduzindo, se você não tiver com o documento para provar, você está cometendo uma falta gravíssima. Hoje existem, né, os meios digitais para se conferir isso, para fazer essa conferência no ato da fiscalização. Mas nós vamos falar dos meios digitais um pouco mais adiante. Então, isto é o documento de porte obrigatório. Você tem que estar com ele no ato da fiscalização. Não é à toa que pessoas inabilitadas não podem conduzir veículos, porque elas não possuem o documento de porte obrigatório. Então, esse é o documento de porte obrigatório para o condutor. Mas existe o documento de porte obrigatório do veículo. O veículo ele tem um documento, e esse documento é de porte obrigatório. Ou seja, toda vez que você for conduzir um veículo, além de você estar, né, portando junto com você ou a sua CNH, ou a sua PPD, ou a sua ACC, você também vai ter que estar levando junto, né, toda vez que você for conduzir aquele veículo, o documento daquele veículo. Documento, inclusive, né, que prova ali a procedência do veículo, quem é o dono do veículo, toda a situação fiscal do veículo, que nós vamos estudar mais para frente também. Muitas pessoas guardam esse documento do qual nós vamos falar no porta-luvas do veículo ou naquela aba do quebra-sol, né? E já deixa ali dentro para nunca esquecer de levar o documento quando for sair com o veículo. Documento que também é importante no ato da fiscalização, quando você para em uma blitz. Mas então o documento de porte obrigatório é o seguinte: para você circular nas vias públicas, né? Você como condutor, você tem que portar a habilitação, ou ACC, ou PPD, ou CNH, ou seja, ou autorização para conduzir os ciclomotores, se for o caso, ou a permissão para dirigir, que também é chamada de carteira provisória, ou a Carteira Nacional de Habilitação mesmo, tá? Além do condutor portar esses documentos, o veículo tem que ter o documento dele em dia, tudo legalizado, que é o CRLV. CRLV
é o certificado de registro e licenciamento de veículos, tá? Nesse certificado contém o registro do veículo, contém as características, os dados do proprietário do veículo, a situação fiscal. O que é a situação fiscal? É o IPVA, o licenciamento do veículo, o seguro obrigatório. Vai conter toda essa situação fiscal no documento CRLV, tá? Então, habilitação CRLV, documentos de porte obrigatório. Porém, é o seguinte, né? Uma lei que foi criada lá em 2016, que é a Lei 13.281 de 2016, ela fala o seguinte, que o porte deste documento será dispensado no momento da fiscalização, por exemplo, no momento da blitz, se for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado, ou seja, para verificar se a situação fiscal do veículo está em dia, né? Para verificar se o documento não está com o pagamento das taxas vencidas, ok? Só que a lei ela é bem clara, o porte deste documento vai ser dispensado se no momento da fiscalização tiver como ter acesso ao sistema informatizado para verificar isso. Como assim? Bom, é um aplicativo que se baixa aí nos dispositivos móveis, né? Só que para poder utilizá-lo tem que ter dados móveis, tem que ter internet na rua. Então, de repente, você parou numa blitz. Aí, você não está com o documento. O que acontece então? Suponhamos que o seu telefone descarregou a bateria. Ou você está sem dados móveis, né? Você não tem ali os dados móveis na rua. Como que você vai abrir o aplicativo para mostrar esse documento CRLV no formato digital para o agente da fiscalização? Ele não vai pegar no telefone dele para olhar isso para você, não. É no seu dispositivo, que é no seu dispositivo que vai ter cadastrado ali tudo referente ao veículo, inclusive o número do Renavan, né? Chassi do carro, placa, enfim. Então, por isso que é sempre bom estar com o documento, porque se você virar e falar, mas eu tenho o documento em formato digital, só que a minha bateria do telefone descarregou, para o policial você não tem. Você não tem como mostrar, não tem como comprovar para ele, entendeu? Isso vai acarretar num problema muito grande. Inclusive, o seu carro pode ser levado ao pátio, além da multa, dos valores a serem pagos para você, ok? Agora, o que as pessoas confundem é o seguinte, a habilitação digital. Essa lei de 2016, ela fala sobre o documento, CRLV. Ela não fala sobre a habilitação, ou a ACC, ou a PPD. Então, o que acontece? Não vale essa lei para CC, PPD ou CNH. Então, a carteira de habilitação digital, na hora da fiscalização, ela não serve de nada, não. O agente de trânsito ele vai querer ver a carteira papel físico, tá? A carteira digital, habilitação, o ACC, PPD, não importa, não serve para isso, não. Essa lei de 2016 é só para o CRLV. Se você procurar no seu livro aí, você vai ver bem destacado, que vai falar, né, que o porte do CRLV é dispensado na hora, né, se tiver como ter acesso. Mas aí vai continuar dizendo que não cabendo a mesma exceção ao porte da carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Ou seja, vai ser exigido de você a carteira mesmo, tá? E tem muita gente se iludindo, que acha assim, mas eu baixei a carteira digital, então não preciso andar com a carteira mais no meu bolso, dentro do carro. Porque qualquer coisa eu mostro a carteira digital. Só que o policial não é obrigado a aceitar a sua carteira digital, tá? Você pode pegar um que aceite, mas dentro da lei ele não deve aceitar. Tem que ter o documento papel, ok? Então é muito bom lembrar disso aí. Então, beleza.
Agora nós vamos falar mais sobre essa questão de registro e licenciamento do veículo. Só que o veículo, ele não possui somente o CRLV, que é o documento que a gente acabou de ver que é de porte obrigatório. Ele possui também o CRV. Cuidado para não confundir. Bem parecidos, né? O de porte obrigatório é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. O outro documento é o CRV, não é de porte obrigatório. O CRV é o Certificado de Registro de Veículos. O que acontece? Né? Para você, quando você adquire um veículo, você tem que registrar ele lá no Detran. Agora a gente vai falar só do CRV, que não é de porte obrigatório. Você compra um veículo, adquire um veículo, ganha de presente, não importa. Você tem que registrar esse veículo no Detran. Você vai ser o novo proprietário. Beleza. O que você tem que apresentar lá então para conseguir o registro desse veículo? Bom, você tem que apresentar a nota fiscal do veículo, tá? Que é fornecida pelo fabricante, se você adquirir um carro 0 km. Você adquiriu um carro 0 km, o fabricante do carro, né, é obrigado a te fornecer uma nota fiscal. E essa nota fiscal você precisa apresentá-la lá no Detran para você registrar o seu veículo. Mas e se você compra um carro seminovo, um carro usado, né? Aí é o revendedor do carro que tem que te fornecer a nota fiscal dele. Muitas das vezes os revendedores, no caso de carros usados, principalmente quando você compra na mão de alguém, né, de um vizinho, de um conhecido, de um parente, agências de carros seminovos, eles ainda, a grande maioria, tem as notas fiscais. Mas quando você compra de uma outra pessoa, a maioria não tem, já perdeu a nota fiscal daquele carro há muito tempo. Aí como que você vai fazer? Aí você vai precisar dos serviços de um despachante, né, pagar um pouco mais para ele conseguir fazer o registro do carro para você. Então você precisa disso, notas fiscais, seja carro 0 km ou carro usado. No caso do 0 km, o fabricante tem que te dar a nota fiscal. Usado, o revendedor. E esse documento CRV, Certificado de Registro de Veículos, ele contém os dados pessoais do proprietário. Ou seja, vai ter o seu nome, tá? Vai ter o seu endereço, o seu CPF. Vai ter também dados e características do veículo, como, por exemplo, cor do veículo, o ano, a placa, o modelo do veículo e etc. E esse documento CRV, ele não possui um prazo de validade, ele não vence, ele não tem vencimento. Você pode ficar com o carro 50 anos, que vai ser aquele mesmo CRV que você pegou quando você adquiriu o carro, quando você registrou ele. Não tem vencimentos, tá? O CRV, que é o Certificado de Registro de Veículos. Agora, existem situações em que você tem que pedir um novo CRV. E para pedir um novo CRV, obviamente que você vai pagar. Não vai ser entregue a você de graça, né? E essas situações em que você tem que pedir um novo CRV são, por exemplo, transferência de propriedade. A pessoa que adquire o carro, ela tem que pagar por um novo CRV. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um carro, né, e vendo o carro para você que está aí assistindo a aula. O CRV do carro está no meu nome, né? Obviamente, o carro era meu, o CRV está no meu nome. Igual a gente viu ali, contém os dados pessoais do proprietário. Nome, endereço, CPF. Então, como que vão registrar um carro no seu nome, sendo que o documento do carro tem o meu nome, o meu endereço e o meu CPF? Então, você que está comprando o carro tem que pagar por um novo CRV. Que aí vai vir nele o seu nome, o seu endereço e o seu CPF. Simples assim, né? Está passando o carro para você, então tem que ter os seus dados pessoais. Então essa é uma das situações em que se pede um novo CRV. Outra situação que se pede um novo CRV é quando o proprietário do veículo mudar o município dele de residência, tá? Notem o seguinte, está falando município, não está falando mudar de bairro, né?
Então, se você... Vamos dar o exemplo aqui da nossa cidade, a cidade que eu moro, Contagem. Eu moro no bairro X de Contagem. Mudei lá para o bairro Y. Eu não preciso mudar, não preciso pedir um novo CRV do meu carro, porque o município vai estar lá no documento, Contagem. Pronto. Eu não preciso mudar, pedir um documento por causa que eu mudei de bairro. O meu carro continua registrado em Contagem. Ele foi registrado em Contagem e continua em Contagem. Ok? Agora, se eu moro em Contagem e eu mudo, por exemplo, para Sete Lagoas, aí eu mudei de município, né? Aí eu vou precisar registrar meu carro lá em Sete Lagoas. Para quê? Para que tudo que tenha relação com o meu carro chegue no meu novo endereço. Porque senão vai continuar chegando no endereço antigo de Contagem, onde eu nem moro mais. Aí eu vou ter que pedir um novo documento só para quê? Para vir escrito nele que o município agora é Sete Lagoas. Que o veículo agora é registrado em Sete Lagoas. Entenderam como que funciona? Então, se mudar de município, né, de residência ou domicílio, você também tem que pedir um novo documento. Agora, você não mudou de município, mudou só de bairro, não tem problema nenhum não, tá? Não tem problema nenhum não. Outra situação, alteração das características do veículo. Aí você também tem que pedir um novo documento. A gente viu aí características do veículo, como por exemplo, cor, ano, placa, né? Agora com esse negócio da placa do Mercosul, vai tirar a placa modelo novo, colocar a placa do Mercosul, vai ter que pedir um novo CRV, porque vai ter que vir, né, no CRV a placa do Mercosul. Não pode vir mais os caracteres da placa antiga. Outra situação, cor. De repente eu mandei pintar meu carro. Meu carro é, vamos supor aqui que branco. Enjoei do branco. Vou mandar pintar de preto. O documento está escrito que o carro é branco. Se eu mando pintar de preto, como que eu paro numa blitz que o documento fala que o carro é branco e o carro agora é preto? Então tem que pedir um novo documento também, tá? Mudou aí características do carro, né? Então essas situações como transferência de propriedade, mudança do município, alteração das características do veículo aí, mudança da categoria do veículo, são situações em que te obrigam a pedir um novo CRV. E obviamente que se você perder também o documento, né? Se você perde o documento, mas vai ficar com o carro para o resto da vida, beleza, não tem problema, porque ele não é um documento de porte obrigatório, então ele não tem que ficar dentro do carro, e fica dentro da sua casa guardado. Mas e se futuramente você precisar vender esse carro, você não tem o CRV para fazer a transferência para outra pessoa? Aí você vai ter que pedir um só para poder vender seu carro, tá? Então essas são as situações em que você pede esse CRV. Mas o certificado de registro de veículos, fora isso, não tem validade. Então, né, fora isso aí, a gente não precisa pedir um documento novo, não. E ele não é de porte obrigatório. Agora nós vamos falar do CRLV, que a gente falou junto com a habilitação no início da aula. O CRLV, ele é de porte obrigatório, igual já mencionei para vocês, né? O CRLV é nada mais que o certificado de registro do veículo, mas acrescentado nele o licenciamento do veículo. Por isso que ele fica chamado de CRLV, que é Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. O CRLV, hoje em dia, é um documento que você mesmo consegue imprimir na sua casa se você tiver uma impressora. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que esperar o Detran enviar para você, porque era só eles que confeccionavam o documento e não tinha a opção de imprimi-lo não, tá? Agora hoje não, hoje já tem a opção de você mesmo imprimir numa lan house, na sua casa, então o Detran já não envia para você o CRLV. O CRV é o Detran que envia para você ou você vai lá buscar, tá? O CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, é de porte obrigatório. E esse é um documento que tem validade. Ele vence anualmente, ou seja, todo ano ele vence. E todo ano você tem que pagar para receber um documento atualizado.
Porque você não pode circular com o seu veículo com o documento atrasado, tá? Fora da validade anual, não. É um grande problema isso. Então, todo ano você tem que pedir o documento atualizado. Só que para você pedir o documento atualizado, né, o Detran liberar e você conseguir imprimir ele para você, não é só chegar lá e fazer o pedido. Ah, o meu CRLV venceu. Quero pedir um. Não é só isso, não. Você tem que pagar tributos e encargos. Quais são esses tributos e encargos? Todo ano a gente paga IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. É um desses tributos. Todo ano a gente paga também o DPVAT, que é o seguro obrigatório, que inclusive a nossa próxima videoaula vai ser para falar sobre ele. E todo ano você paga também a taxa de licenciamento anual. A gente fica muito focado naquele negócio, esse ano eu tenho que pagar o imposto do meu carro, ou o IPVA do meu carro. Mas na verdade não é só IPVA, você paga todo ano IPVA, seguro obrigatório, que é o DPVAT, e a taxa de licenciamento anual. Tá? Então você tem que pagar esses 3 tributos aí para você ter um novo CRLV. Mas além desses 3 tributos, você também tem que pagar encargos. Quais são os encargos? São multas. Se tiver multas abertas ali, registradas no veículo, que ainda não foram pagas, você também vai ter que pagar elas antecipadamente. Não adianta nada você pagar os 3 tributos, IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, e tem uma multa lá em aberto que ainda não foi paga, já até venceu. O Detran não vai liberar a opção para que você consiga imprimir o seu CRLV, não, enquanto não fizer o pagamento daquela multa. Então, na verdade, tem que pagar tudo. Tá? Tem que pagar os 3 tributos e as multas que estiverem abertas lá, registradas no seu veículo. Não adianta você pagar um ou outro. Okay? E isso é todo ano. E você precisa, né, do documento atualizado. Você não pode rodar com o documento vencido, com o documento fora da validade anual, tá? Porque isso dá um grande transtorno, um grande problema. Inclusive, eu vou mencionar para vocês aqui, deixa eu procurar aqui, só um minuto, que eu esqueci a minha anotação. Assim, nós estávamos falando no início sobre documentos de porte obrigatório. Só para vocês terem uma ideia, ó. O condutor que vai dirigir um veículo sem possuir, né, autorização para isso. Então o cara não possui ACC, ou ele não possui PPD, ou ele não possui Carteira Nacional de Habilitação. Então ele é um condutor inabilitado, ok? Inabilitado. Ele não possui esse documento de porte obrigatório. O que acontece? É uma infração gravíssima, tá? Vão ser computados 7 pontos no prontuário desse cidadão, e ele vai ter uma multa multiplicada em 3 vezes, que é R$ 880,41, e ainda vai haver uma retenção do veículo. O que é a retenção do veículo? É quando o agente de trânsito vai falar para ele o seguinte: você não sai daqui com esse carro enquanto você não arrumar um habilitado para buscar esse carro. Falaremos em aulas futuras melhor sobre a retenção do veículo. Mas é isso, vai ficar retido até um habilitado vir buscar o carro. Além de ter R$ 880 de multa, 7 pontos no prontuário. Tá? Isso se for uma pessoa que tem habilitação, mas estava rodando sem habilitação. Né? Porque se é uma pessoa que nem tem habilitação, então os pontos não vai ter no prontuário, não. Mas vai ter a multa no carro de 800 e tantos reais do mesmo jeito e vai ficar retido ali. E a questão do CRLV, que também é um documento de porte obrigatório, é bem parecido com isso que eu mencionei para vocês. A infração gravíssima também, 7 pontos, só que ainda tem mais um agravante. Porque se tiver sem o CRLV, o veículo ainda pode, né, o agente de trânsito, ele pode optar por rebocar o veículo até o pátio. Ok? Até o pátio, o veículo fica apreendido lá.
E em aulas futuras também nós vamos falar melhor sobre essa remoção do veículo aí, que é nada mais do que manter o veículo apreendido. Então o fato é o seguinte, todo veículo automotor, elétrico, articulado, né, reboque ou semi-reboque, ele tem que ser licenciado anualmente, porque vence todo ano, pagando-se esses tributos e os encargos se tiver. Tá? E esse CRLV é o documento que dá direito a conduzir o veículo por vias públicas. Ou seja, sendo assim, né, como a CNH, ou a PPD, ou a ACC, o CRLV também é um documento de porte obrigatório. Então, ele é o documento que dá direito a conduzir os veículos em vias públicas. Se você tem um carro e esse carro não tem CRLV, ou CRLV está vencido, você não pode nem tirar o carro da garagem. Ele tem que ficar parado na sua garagem. Porque a partir do momento que você tira ele da garagem e colocar ele, mesmo que seja estacionado na rua, próximo à sua casa, ele já está ocupando um espaço da via pública. Já está errado. Já não pode. Entendeu? É a mesma coisa. Ó. Eu sou condutor e eu não tenho habilitação, então eu não posso conduzir carro. Eu sou condutor e eu tenho habilitação, mas meu carro não tem documento, então meu carro não pode nem sair da garagem. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para todos. Né? É um conteúdo assim um pouco grande, mas é fácil de entendê-lo, né? E até gostoso de estudar. E na próxima videoaula nós vamos ver melhor sobre o DPVAT, que a gente até mencionou aí. Ele é um dos tributos, né, a serem quitados aí para que você tenha um veículo licenciado anualmente. Então até a próxima videoaula. Até lá.